Olá, turma, tudo bem? Bom, a gente vai ver hoje divisor de um número natural. Então, a gente trabalhou semana passada, nas aulas passadas, a questão dos múltiplos. Agora a gente vai ver a questão dos divisores. E a gente já pode ouvir, que divisor vem ali da divisão. E a definição é exatamente essa, ó. Um número é divisor de outro quando o resto da divisão for igual a zero. Então, quando nós temos uma divisão, isso a gente já viu anteriormente, e o resultado ali gerado der resto zero, eu posso considerar aquele número sendo um divisor do número que estamos analisando, ok? Então, agora a gente vai ver, quem são os divisores de um número natural, quantos são, como a gente faz para encontrá-los, ok? Então vamos pensar assim, nós queremos os divisores de 8, então a gente tem que escrever exatamente nessa representação, divisores, o D, abre parênteses, de 8. Bom, os divisores de 8, e a gente vai lá na sequência dos números naturais, e a gente vai fazer testezinhos, Podemos fazer as divisões ou, na verdade, como as divisões são simples, fazer elas mentalmente também, tá? Então a gente começa. O primeiro número natural é o zero. 8 é possível dividir por zero? Ou qualquer número é possível dividir por zero? Não, né? Lembrem que qualquer divisão por zero não existe. Vocês podem testar isso na calculadora, não existe resposta. Então, para qualquer número, para qualquer divisão onde eu tenha, ali o divisor sendo zero, não existe, tá? Então, próximo número é o 1. Eu consigo dividir 8 por 1? 8, ó, dividido por 1, sim, é possível. E a resposta é o próprio 8. Então, nós temos, resto zero. Funciona? Então, o 1 é um divisor possível do 8, tá? Vamos lá, o 2. 8 eu consigo dividir por 2? 8 eu consigo dividir por 2. Dá 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 eu considero ele sendo como um divisor. Vamos para o 3. 3 eu consigo dividir? Não, na tabuada do 3 não tem nenhum resultado que eu multiplique, e dê 8, então, não. 4. 4 eu consigo. 8 dividido por 4, olha aqui, 8 dividido por 4 dá 2 e nós temos resto 0. Então, 4 entra aqui na minha sequência de divisores. Bom, 5. Na tabuada do 5 não tenho nenhum número possível, nem do 6, nem do 7, que dê 8 ali e consiga dar o resto 0. E agora a gente tem o próprio número 8. Se eu pensar 8 dividido por 8, dá 1. 1 vezes 8, 8. Olha aqui, resto 0. E números maiores do que isso não são possíveis, porque daí a gente já entra na impossibilidade, Vamos pensar tipo assim, 9, Eu não consigo ter uma divisão exata, eu teria que entrar na classe dos números decimais, então eu não conseguiria. Então, o maior divisor possível, e aonde que a gente vai parar, é quando a gente chegar nele mesmo, ou seja, 8. Então, quantos são os divisores de 8? 4. O número 1, o 2, o 4 e o 8, tá? E dessa lógica aqui, nós podemos chegar a na verdade, 3 dicas, tá? Bem importantes para essa montagem dos nossos divisores. Olha só. A primeira delas é o seguinte: o primeiro divisor, será o 1. Para todos os números que a gente analisar ali, que pedirem questão de divisor, o primeiro será sempre o número 1, tá? E vocês vão ver que para os outros também, sempre o número 1, vai gerar uma divisão possível, tá? E o último divisor será o próprio número que a gente está trabalhando. No caso aqui era o 8, então o 8 é o próprio número ali, divisor por ele mesmo. Então 1 e 8 são o meu início e fim.
E os outros divisores vão estar ali no meio dessa sequência, ó. O 2 e o 4 e outros se tivessem, se o número fosse muito grande, tá? Então, o 1 é o primeiro e o último é o próprio número, tá? E agora, numa outra conclusão, olha só. O quociente e o divisor, que na divisão geraram o resto zero, são ambos divisores em posições opostas. Professor, o que é isso? Observe o seguinte, tá? A gente fez aqui, ó, o 8, né, que era o meu número, e eu dividi pelo número 1. Vocês observaram que a resposta ao quociente e o divisor, tá? Segundo a minha diquinha ali, ambos são divisores, só que em posições opostas. O 1 é o primeiro, o 8 é o último, ó, a posição oposta, lembra? Aqui, ó, posições opostas, o 1 e o 8 em posições opostas. O próximo, e vocês observem aqui, ó, o 2. Quando eu dividi 8 por 2, o resultado deu 4. E 4 eu vi que também era um divisor, ó, que deu 2. E eles estão em posições, não são opostas, mas estão a uma mesma distância, tá? É o segundo e o penúltimo, o primeiro e o último. Então tem sempre essa lógica. Quando eu faço a divisão, tanto o divisor quanto o quociente pertencem à minha resposta dos divisores, ok? Vocês vão ver nos próximos exemplos que isso vai ser bem legal e vai conseguir compor de forma mais rápida a minha sequência de divisores. E essa dica aqui vale bastante quando tiver um divisor, um número aqui, eu tenho que encontrar ele muito grande, tipo 60, 80, 100, ok? Então, essa diquinha vai auxiliar vocês a encontrarem os divisores. Observem nos próximos exemplos. Bom, continuando os exemplos, nós temos que agora descobrir os divisores de 54. Bom, a lógica é utilizar essas primeiras duas dicas para compor o primeiro e o último. Então, a gente já sabe que o primeiro divisor é sempre o 1. E o último, então vocês deixam um espacinho ali e coloquem lá 54. Os outros divisores vão estar entre esses dois valores. Então, a gente sempre agora vai começar o quê? Aqui da esquerda para a direita, né? Indo na sequência dos números naturais. Então, agora, 54 dá para dividir por 2? Ó, 54 dá para dividir por 2? Vamos ver aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. Sobra 1, 14. 7 vezes 2, 14. Nosso resto, 0. Olha só, o 2 é divisor, deu resto 0. Então, sim, ele é um divisor. Mas, pela dica 3 aqui, ó, o quociente e o divisor, que na divisão geraram o resto 0, são ambos divisores, só que em posições opostas. Olha só, o 2, ele é meu segundo divisor. O 27, se eu também dividir o 54, ele vai dar, na verdade, o número 2, né? Porque 54 é a metade, 27 é a metade de 54, então sim. Ó, tanto 2 quanto o 27 são divisores do 54. Só que o 2 é o segundo e o 27 vai estar na posição oposta, ele vai ser o penúltimo. Então, olha só como ele se encaixa, esse 27, na minha lista de divisores. Se o 2 era o próximo, o segundo, o 27 vai ser a composição ali, sendo o penúltimo. Como um era o primeiro, o 54 o último. Então, vamos lá. Seguindo a sequência. 54 dá para dividir por 3? Lembra dos critérios de divisibilidade. 5 mais 4, né? 5 mais 4 dá 9. O critério de divisibilidade por 3 dizia que se eu somar os algarismos e gera um número possível, que é divisível por 3, ele com certeza vai ser divisível. Então sim, ó, 54
dividido por 3, se a gente fizer a divisão ali, ó, 1 vezes 3, 3, sobra 2, 8 vezes 3, 24, resto 0. Então, olha só, o 3 é divisor e o 18, que ele é o quociente, também é divisor. Então, olha só, o 3 é o terceiro e o 18 se encaixa como sendo o antepenúltimo, tá? Vem ali na minha sequência. E agora a gente continua. Às vezes pode não se encaixar, então vocês só vão ter que depois arrumar, apagar, tá? Então não se assustem. Bom, continuando. O 4. 4 dá? É fazer divisão. 54 dá para dividir por 4? Ó, 1 vezes 4, 4, sobra 14. Não existe nada, ó. No máximo, 3 vezes 4, 12, resto 2, ó. Então, 4 não é divisor. Bom, 5. 5 não dá porque, de lógica, todo número que é divisível por 5 tem que terminar em 5. Então, 5 não dá. 6. 6 será que dá? E é assim, gente, tem que fazer teste seguindo a ordem dos números naturais. Aqui, do 1 e... ó, 6. Dá assim, ó. 9 vezes 6, 6 vezes 9, né, na tabuada, dá 54. E lembrem que tanto esse quanto esse vão entrar na lista dos divisores. 6 e 9. E se eu pensar, o próximo aqui seria o 7. E no 7 não tem nenhum, não dá para resolver, né? 54 dividido por 7 não tá na tabuada do 7, então o 54 cai fora. 54 também não tá na tabuada do 8, então não dá para dividir. Então tá ali, ó. Só vou arrumar aqui um pouquinho. A sequência dos divisores de 54 é 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 e 54. Então, vocês viram como essas na verdade, 3 dicas funcionam? Nós temos que botar o número 1 e o número 54 nesse caso, ó, que é o primeiro e o último. E depois ir testando os números naturais e tanto o número que vocês utilizaram quanto o resultado são divisores, só que em posições opostas. Olha só, esse é o 1 é o oposto do 54, o 2 é o oposto do 27, o 3 do 18 e o 6 do 9. E se eu fizer essas multiplicações, todos vão gerar o quê? O 54. 6 vezes 9, 54. 18 vezes 3, 54. 27 vezes 2, 54. 54 vezes 1, 54. Então, observe como é interessante essa questão dos divisores de um número, tá? Vamos lá, mais para um exemplo para a gente ir testando. Divisores de 36. Bom, quem são os divisores de 36? Lembrem que 2 a gente já conhece. O primeiro e o último. O 1 e ele mesmo, o 36, o primeiro e o último. E os outros estão dentro dessa sequência, então entre 1 e 36. Bom, como o 36 é um número par, termina em 6, óbvio que ele dá para ser dividido por 2. 36 dividido por 2, bom, a gente faz aqui, ó, bem rapidinho. 1 vezes 2, 2, sobra 1, 16. 8 vezes 2, 16, resto 0. Olha só, tanto o 2, que agora entrou aqui, ó, quanto o 18 são divisores, só que o 2 é o segundo e o 18 entra como penúltimo, ok? Olha só, continuando. 36 dá para dividir por 3? Pelo critério de divisibilidade, sim, ó. Porque 3 mais 6 dá 9, 9 é divisível por 3, então 36 é divisível por 3. Vamos ver quanto ele vai dar de resposta aqui, ó. 36 dividido por 3, eu vou ter 1 vezes 3 dá 3, resto 0.
6. Então aqui, ó, 3 vezes 2, 6, ó, 12. 12. Então, tanto 3 quanto 12 são divisores. Ó, tá afunilando as minhas respostas. Até chegar ao ponto que eu não vou mais conseguir ter números e eu já tenho toda a sequência. Bom, continuando. 36 dá para dividir por 4? Aí é fazer um teste lá nos rascunhos, tá? 36 dá para dividir por 4? Dá, porque o 36 está na tabuada do 4. Ele é o 9 vezes 4, 36. 9 vezes 4, 36. Então, tanto o 4 quanto o 9, tá? Tanto o 4 quanto o 9 entram ali na minha sequência. E tá afunilando, tá chegando perto da minha resposta final. O 36, agora, dá para dividir por 5? Não, porque ele não termina nem em 0 e nem em 5, então não dá para dividir. 36 dá para dividir por 6? Sim. Lembrem, olha lá na tabuada do 6. 6 vezes 6, 36. Então agora tem que saber bastante tabuada, tá? 6 vezes 6, 36. Professor, olha só. Segundo esse critério aqui, tanto o divisor quanto o quociente tem que entrar ali na minha sequência. Só que ambos são iguais. Então, se ele entra o 6 aqui, né? E ele vai entrar uma vez só. Ok? Não vai aparecer mais de uma vez. Então, olha só. Terminou ali. Porque tanto o 7 quanto o 8 que vem depois não são possíveis ter divisões exatas, né? Com o resto zero. Então, ali, ó. 1, 2, 3, 4, o 6, o 9, o 12, o 18 e o 36 são os divisores de 36. Então, vocês veem que como os testes ali e essa questão do quociente do divisor entrando em lados opostos, né, compõe a minha resposta de forma mais ligeira, tá? E agora, se vocês observarem, ó, é que agora não tem como montar, mas 1 vezes 36, 36, 18 vezes 2, 36, 3 vezes 12, 36, 9 vezes 4, 36, e o 6 aqui é por ele mesmo, 6 vezes 6, 36, né? E por que agora apareceu esse número aqui, né, duplo, ali, e nos outros casos aqui de cima não apareceu esse número duplo? Porque o 36 é considerado aqueles números quadrados perfeitos, né? Onde que ele pode ser escrito numa potência, né? 6 ao quadrado, 6 vezes 6. Então, por ele ser um quadrado perfeito, ele tem essa característica. Mas a gente não precisa memorizar isso. Basta saber compor exatamente esses divisores aqui, seguindo essas 3 diquinhas aqui, vocês com certeza vão conseguir fazer todos os divisores ali das atividades, ok? Então, bons estudos e até a próxima aula!